esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensa. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, meus irmãos, queridos, a liturgia da nossa igreja, impulsionada pela palavra, nos convida a rezar hoje por tantos irmãos nossos que levam a palavra de Deus além fronteira, jovens, adolescentes, crianças que também fazem esse trabalho missionário de levar, de evangelizar e de falar de Jesus Cristo, do amor de Deus a partir de Jesus. Então rezar por cada um deles e também por cada um de nós, por nossas famílias, que pelo batismo, pelo chamado que a igreja, através de Jesus, nos fez pelo batismo, nós também vamos levando a palavra de Deus, o amor de Deus, a partir da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, onde nós de fato estamos, nós estamos vivendo também o reino de Deus e anunciando o amor de Deus e falando de Jesus Cristo, da sua bondade. A primeira leitura hoje diz para nós do profeta Isaías: Eu sou o Senhor e não há outro. E na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala que a palavra do Evangelho, a palavra de Deus anunciada por eles, ela é anunciada, mas é anunciada a partir da força do Espírito Santo, que conduz a igreja e conduz também a evangelização. Não há outro Deus além desse. E a missão da igreja, a nossa missão, ela é conduzida, ela é inspirada, fortalecida pela ação do Espírito. Fora da ação do Espírito, não podemos nada. A palavra de Deus é conduzida pela ação do Espírito. Então, reconhecer Deus como único Deus a partir da ação do Espírito. E Jesus, no Evangelho de hoje, nós percebemos Jesus envolvido numa situação bem complexa e bem maldosa, não é? E Jesus se sai muito bem, levando aqueles que estavam ali a refletir. Não entra na maldade dos partidos de Herodes, dos fariseus e saduceus, mas ele convida eles a pensar a partir daquilo que eles levam para eles. Vejam que eles queriam pegar Jesus
em contradição em alguma palavra. E eles levaram a moeda do imposto, perguntando se era lícito ou não pagar o imposto a César. Claro que o sistema era um sistema injusto, eles sabiam, e Jesus também. O sistema era um sistema injusto como hoje, o sistema injusto com muitas pessoas. Então eles sabiam, mas Jesus sabiamente responde, faz eles reconhecerem a responsabilidade social deles e faz eles reconhecerem também, talvez, a responsabilidade para com Deus. Vejam o que Jesus responde para eles. De quem é a imagem que está aí na moeda? É de César. Então, se a imagem que está aí é de César, então dá a César o que é de César. Pertence a ele, então dá a ele. Agora, dá a Deus o que é de Deus, ou seja, Jesus leva aqueles que estavam ali a pensar, se esta imagem que está de César, nós temos compromisso para com ela, devolvendo imposto, sendo responsável também por ela, mas nós temos outra imagem muito mais importante do que a imagem de César, que está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, e Jesus leva eles a reconhecer também essa imagem que está dentro deles. Dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Ou seja, leva eles a pensar, a reconhecer esta imagem, somos filhos de Deus. Talvez não, Jesus estava levando eles a pensar e reconhecer as dívidas para com Deus. E hoje não é diferente. Ao reconhecer que nosso Deus é o único Deus da nossa vida, pela ação do Espírito, nós vamos sanando as nossas dívidas para com Deus. Quem sabe você não está em dívida para com Deus. Quem sabe você não está em dívida para com Jesus, para com a igreja. Então, Jesus nos leva a pensar isso hoje, como levou no século I, dos partidos partidários, os partidos de Herodes, os saduceus, os mestres, os doutores, a pensar. Se eu tenho responsabilidade para com o imposto, que é de César, mas eu tenho também uma grande responsabilidade para com Deus, porque dentro de mim tem uma imagem muito mais importante. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, creio que Jesus hoje está nos levando a reconhecer esta imagem importantíssima que nós temos dentro dela. Quantas responsabilidades que nós temos, quantas que nós temos, quantas responsabilidades, e a de Deus também. Agora, talvez eu sou justo, eu sou pleno com as responsabilidades civis e com a responsabilidade do meu dia a dia, e para com Deus, e a responsabilidade para com Deus, porque se eu tenho direitos e deveres no meu dia a dia, com minha vida civil, eu também tenho os meus direitos e deveres como um filho de Deus, E vejam que a igreja, ela vai nos ensinando a reconhecer esse Deus, essa imagem de Deus dentro de nós. Desde a nossa catequese, pela entrada, a porta de entrada pelo nosso batismo. Então a tradição da igreja, ela vai nos fazendo reconhecer esse Deus e essa imagem de Deus que somos nós, que está dentro de nós. E pelas Sagradas Escrituras, que nós vamos ouvindo, pela ação do Espírito, que nós vamos nos sensibilizando e reconhecendo que somos imagem e semelhança de Deus e que temos que, talvez, sanar as nossas dívidas para com Deus, para com Jesus, para com a igreja. Então esse caminho que nos faz reconhecer esse Deus único da nossa vida, a catequese da nossa igreja, a tradição da nossa igreja, através dos sacramentos que nós vamos recebendo e vamos reconhecendo e fazendo a experiência de Deus. E a Sagrada Escritura, que através da ação do Espírito, nós também vamos reconhecendo através da ação do Espírito pela palavra, que Jesus é o nosso Salvador e Pastor, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então veja que Jesus, lá no século I, fazendo essa reflexão, ajudando eles a reconhecer
a imagem de Deus que estava dentro deles, já que eles reconheciam tanto a imagem de César, a figura de César. E hoje não é diferente. Quantas figuras, às vezes, que nós reconhecemos e esquecemos dessa figura importante na nossa vida, que é Deus, e que nós temos imagem e semelhança dele. Quantas figuras que nós reconhecemos, quantas figuras, e a de Deus, e a nossa, que somos imagem e semelhança de Deus. Nós estamos reconhecendo, nós estamos tomando posse disso, nós estamos fazendo a experiência, olhando para dentro de nós, e reconhecendo, e vendo essa imagem a partir de nós, que somos imagem e semelhança de Deus. Então creio que Jesus e a liturgia da nossa igreja nos leva a pensar, a rezar sobre essa questão, sobre essa realidade, lá do século I, mas que é muito atual nos dias de hoje. Repetindo, quantas imagens que nós reconhecemos hoje, e talvez esquecemos de reconhecer a nossa própria imagem como filhos de Deus, como semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Então hoje Jesus nos leva a pensar e rezar a partir dessa leitura das Sagradas Escrituras. Reconhecer o Deus como o único Deus da nossa vida, a partir da ação do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Meus irmãos, professando a nossa fé, reconhecendo esse Deus em nossa vida, para que Ele nos fortaleça e nos traga muita confiança. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.